Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Quanto tempo que a gente não se vê, né? Só para lembrar, eu sou o professor Luiz Eduardo, professor de História, certo? Do oitavo ano, e a gente vai estar vendo aqui, dando continuidade aos assuntos, né, que foram parados lá desde o momento ali do início da quarentena, né, que a gente ficou sem aula. A gente vai procurar estar dando seguimento, certo? Não se preocupe, eu vou estar aberto aqui para questionamento, certo? Lá no Zap, podem falar comigo à vontade, tanto que quiserem tirar dúvidas. Vamos ter as aulas sincronas, que é justamente o momento que a gente vai fazer as aulas ao vivo, né, com vocês, quem puder participar, e aí tira as dúvidas, faz os questionamentos. Eu vou estar disponível eh, no Zap, no horário comercial, para estar dando aí esse apoio, esse suporte. Sei que, a verdade, é tudo muito novo, né? A gente fica sem saber o que fazer muitas vezes, mas são estratégias que nós estamos utilizando nessas aulas uh, gravadas, né? Esse suporte no Zap, né? Essas aulas remotas, justamente para dar esse apoio a vocês, para não deixar vocês sem aula, para não deixar vocês aí que já ficaram um bom tempo aí, né, sem ter o nosso contato, a nossa presença aí de aulas. Mas, na medida do possível, a gente vai estar aqui dando esse apoio, essa ajuda, certo, minha gente? Então vamos lá. Qual é o assunto que nós vamos estar vendo na aula de hoje? Revolução Francesa, certo? Eu acho que vocês já ouviram falar na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela acontece lá no século XVIII e, na verdade, ela é fruto das ideias iluministas. Lembra que antes desse momento de quarentena a gente estudou que o iluminismo foi um movimento intelectual, científico, filosófico que acontece lá na Europa no século XVII, que vai influenciar uma série de movimentos, porque tem, na verdade, ali um fundamento com base na razão, né, e acaba despertando uma série de revoluções pelo mundo, não só pela Europa, mas pelo mundo? Pois bem, um dos movimentos que foi influenciado pelo iluminismo foi a Revolução Francesa, que acontece em 1789, certo? O que foi a Revolução Francesa? Foi um movimento revolucionário francês que levou à queda da monarquia absolutista lá na França e contribuiu para a ascensão da burguesia, certo? Professor, o que é que vinha a ser essa monarquia absolutista? Veja só, pessoal, na Idade Moderna, que vai ali do século V, a, que vai ali, perdão, do século XV até o século XVIII, né, até ali a Revolução Francesa, a gente vai ter os reis governando com poderes absolutos, né? Quando eu falo antigo regime, é a mesma coisa de governo absolutista. Então, os reis, eles governavam de maneira absoluta, ou seja, plenos poderes. Os reis criavam as leis, eles mesmos aplicavam as leis e eles mesmos julgavam as leis. Então você não tinha a divisão de poderes que nós temos hoje. O legislativo, o executivo e o judiciário. Por quê? Porque todos os poderes estavam centrados nas mãos do rei, certo? E aí, com plenos poderes, os reis muitas vezes agiam de forma déspota, de forma, vamos dizer assim, muito tirana, né? E acabava prejudicando a população, certo? E aí, na verdade, o que causa a revolta do povo, certo? É justamente essa situação, né? Onde o rei, com plenos poderes, governando de forma absolutista, estava ali usufruindo de riquezas, tendo privilégios, enquanto que a maior parte da população estava desassistida, estava passando por situações complicadas. Então, como é que estava a França antes da Revolução Francesa? Bom, no final do século XVIII, assim como outras nações europeias, existia na França o antigo regime, que eu já expliquei para vocês que antigo regime é a mesma coisa de absolutismo, certo? Bom, só que esse antigo regime já estava mostrando sinais de desgaste, certo? Por quê? Logicamente que uma hora chega um momento em que a população acaba acordando, né? E se levantando. Bom, nessa época, como eu falei, o poder estava centralizado nas mãos de quem? Do rei. O rei controlava a política, a economia.
o Estado, né? Bom, prestem bem atenção como é que estava organizada a França neste momento. Então a gente vai ter assim, a França ela vai ter três grupos sociais, certo? Que são chamados de primeiro estado. O primeiro estado, que está lá no topo, é o clero, certo? Professor, o que é o clero? O clero é a igreja, certo? O segundo estado era formado por quem? Pela nobreza, certo? Quem era o nobre, professor? O rei, família do rei, aqueles que estavam ligados diretamente com o rei. E lá embaixo, na base, estava o terceiro estado. Quem é que compunha, quem é que formava o terceiro estado, minha gente? O terceiro estado ele era formado por artesão, trabalhadores camponeses, trabalhadores urbanos, pessoas até mesmo desempregadas. Ou seja, o terceiro estado eu poderia resumir dizendo que era formado pelo povão, certo? Então, de acordo com os estudiosos do assunto, né, os especialistas diziam que 90% estava na base, que era justamente os que formavam o terceiro estado. Então, a maior parte da população estava no terceiro estado. Então, você tem o primeiro estado, que é a igreja, né, o clero, o segundo estado, que é a nobreza, o rei, e os que estão diretamente ligados ao rei, né? E na base, certo, vai estar a maior parte da população, que é formada justamente pelos trabalhadores, certo? Pela burguesia também, que são os comerciantes. Toda vez que eu falar burguesia, minha gente, estou falando dos comerciantes, certo? Na época recebia esse nome de burguesia. Pois bem, os membros do clero e da nobreza tinham uma série de privilégios. Que privilégios eram esses, professor? Não pagavam imposto, certo? Recebiam pensões do rei, viviam com muito luxo, viviam na ostentação, enquanto que o terceiro estado não tinha privilégios e era obrigado a pagar pesados impostos ao rei, taxas ao rei, à nobreza e à igreja, certo? Então a gente já está percebendo aí, na verdade, o que foi que gerou essa insatisfação do povão, né? Porque sobre eles pesava toda a carga tributária, pesava todos os custos, né, do Estado. Bom, a França já não estava muito boa economicamente falando, porque além dos excessivos gastos da coroa, vai ter ali também o envolvimento com guerras, e essas guerras custou bastante dos cofres públicos franceses. Só para vocês terem ideia, entre 1785 e 1789, o custo de vida dos trabalhadores aumentou mais de 50%, aumentou em torno de 62%, ou seja, eles tiveram uma, vamos dizer assim, a condição de vida deles ficaram mais difícil. Quando diz que o custo de vida aumentou, quer dizer que aumentou o preço das coisas, os salários se defasaram, o dinheiro que eles tinham já não estava valendo muito, certo? Então vamos lá. Insatisfeitos com o governo do rei Luís XVI, que era um rei absolutista francês, né? Os burgueses e os demais que formavam o terceiro estado, eles passaram a exigir mudanças, né? Eles passaram a exigir uma nova organização política, certo? Uma nova organização social, uma nova organização econômica do Estado, certo? E aí começou-se a aderir muitas pessoas, né? A receber a adesão de muitas pessoas que vai se espalhando pela França, certo? Ah, esse desejo de mudança, esse desejo de transformação, que vai culminar na Revolução Francesa. Então a gente percebe aí que a Revolução Francesa, na verdade, foi um movimento social que pretendia trazer mudanças para as sociedades, mudanças políticas, mudanças econômicas, mudanças sociais, certo? Então é através dessa revolução que, na verdade, vai acontecer uma série de reformas, certo? Então, como eu estava dizendo, né, ali no final de 1780, a França ela atravessava estava atravessando por um período de crise, né, uma grave crise financeira, né, e o que foi que causou essas crises financeiras? Já falei, o gasto muito excessivo
da coroa, né, do rei, da família do rei, dos chamados parasitas, que eram aqueles que estavam ali na corte e que não faziam nada, mas estavam usufruindo do dinheiro público, né? Além disso, a gente vai ter os anos de péssimas colheitas, certo? Que vão provocar escassez de alimento, né? Isso vai atingir principalmente a população pobre, né? O camponês, certo? E aí o que acontece? O povo começa a se revoltar. Imaginem vocês aí o povo com fome, o povo passando por uma situação de extrema calamidade, e aí o rei começa a ser pressionado. E aí, quando o rei Luís XVI começa a ser pressionado, ele autoriza que haja uma convocação dos Estados Gerais, né? O que seria o Estado Geral? É justamente uma assembleia onde ia reunir os representantes dos três estados, né? Tanto do primeiro estado, do segundo e do terceiro, né? E durante essa reunião, a principal reivindicação dos representantes do terceiro estado, logicamente, que era o mais prejudicado, né? Era a mudança na forma de votação, porque vocês entendam uma coisa: o primeiro estado e o segundo votavam juntos, e aí eles tinham mais força política, porque cada grupo teria direito a um voto. Mas como os primeiro e o segundo estado votavam juntos, então eles formavam maioria e sempre ganhava nas votações. Então a gente percebe aí que o terceiro estado ele sempre era excluído. Ele não tinha vez, ele não tinha voz, porque juntava-se o primeiro estado e o segundo estado e votavam, né? E aí o que é que acontece? É, Estava exigindo o terceiro estado que houvesse uma reforma política, né? Bom, que houvesse uma mudança, né? E aí a gente vai percebendo o seguinte, que o povo começa a acordar. E eu sempre digo isso nas minhas aulas, a gente é massacrado muitas vezes pelos políticos, passa por situações muito complicadas, né? Mas quando o povo se levanta, o povo consegue mudar, certo? Quando o povo acorda, quando o povo luta, e a gente sabe que nós podemos muito, né? Que a união faz a força. E aí essa Assembleia Nacional, né, composta por, por os representantes dos três setores, sofreu forte pressão do terceiro estado, porque veja só, quem é que pagava o imposto? O terceiro estado. Em outras palavras, quem é que bancava o luxo do primeiro e do segundo estado? Os trabalhadores, certo? Então eles começam a se levantar, quer dizer, vocês estão nas nossas costas. E agora a gente vai se levantar, porque a gente quer mudança, a gente quer reforma. Não há uma contrapartida, não há investimento público do dinheiro. O que é que acontecia? O dinheiro estava sendo cada vez mais gasto excessivamente, os cofres estavam diminuindo os recursos, né, do dinheiro público, e aí a solução que encontrava o rei era de aumentar a carga tributária. Só que quem pagava a carga tributária, quem pagava os impostos, eram apenas o terceiro estado, né? Então a gente vai ter aí justamente esse problema, esse problemão, certo? E aí a gente vai ter o seguinte: no dia 14 de julho de 1789, foi um dia marcado na história da Revolução Francesa. Por quê? Porque nesse dia a prisão política, que era chamada de Bastilha, aquelas pessoas que fossem de encontro, certo, as determinações do rei, a autoridade do rei, ela era presa, né? Então, foi o que aconteceu. O povo se reuniu, o povo houve uma forte pressão popular contra o rei Luís XVI, certo? E aí o povo invadiu ali a Bastilha e libertou os presos políticos, certo? Porque a Bastilha ela representava justamente essa força política do rei, porque seus opositores eram ali presos. E o povo estava mostrando naquele momento que o rei estava perdendo poder, que o rei estava perdendo força, certo? E aí o que acontece? Essa invasão da queda da Bastilha, ela simboliza o início da Revolução Francesa, certo? A coroa, a Otto Clério, os representantes da nobreza, né, tentaram ali resistir, né? Tentaram inclusive dissolver a Assembleia, colocaram tropas ao redor de Paris, porém as ações populares de 14 de julho de 1789 mostraram que a Assembleia contava com o apoio de grande parte da população parisense, né? E nesse dia a multidão saqueou depósitos do governo, conseguiu mais de 30 mil fuzis
e dezenas de canhões e em seguida tomou a prisão, fortaleza francesa, que foi justamente o lugar onde o rei colocava ali os presos políticos, deixando o rei e seus representantes alarmados. Então a gente percebe aí que o povo já estava revoltado, que o povo já estava com seus ânimos à flor da pele, né? E aí, justamente, o que é que acontece? Com essa tomada da Bastilha, aí a gente já tem o início da Revolução Francesa, né? Tanto é que, historicamente, a gente vai ter 1789 como sendo o marco ali histórico da Revolução Francesa. E é o marco histórico também, porque a partir desse momento de Revolução Francesa, a gente tem uma nova fase da história. Você tem o final da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, porque a gente tem uma baliza cronológica aí para dividir os momentos históricos, as fases históricas. E o momento de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea é justamente a base cronológica é a Revolução Francesa, certo? A Revolução Francesa ela representa justamente essa luta, certo? E aí as reformas vão acontecer porque o povo lutou para isso. Então, a gente vai ter aí em 1791 a elaboração de uma Constituição. Vocês sabem que a Constituição é a lei das leis, e a partir desse momento aí, a lei vai estar acima de todos, não mais o rei, certo? Enquanto elaboravam a Constituição, os membros da Assembleia Nacional realizaram uma série de reformas, certo? Eles aboliram os privilégios feudais, né? Padronizaram o sistema de arrecadação de impostos e acabaram com as penas consideradas cruéis, certo? Os bens do clero e dos nobres que saíram da França foram confiscados e utilizados como garantia para a emissão de saldar dívidas, né? De aciques, que eram títulos ali para saldar dívidas da França. E além disso, a igreja ela foi subordinada ao Estado depois da aprovação da Constituição Civil do clero. No entanto, a obra mais influente da Assembleia foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Então, isso, na verdade, pessoal, essas conquistas é fruto da revolta popular, certo? O povo lutou e conseguiu derrubar os privilégios do rei. O povo lutou e conseguiu acabar, né, com esse sistema absolutista, não só na França, mas se espalha, né, por todo o mundo, porque na verdade a Revolução Francesa ela vai inspirar uma série de movimentos, certo? Não apenas na Europa, mas por todo o mundo, certo? A Revolução Francesa ela significa uma revolta do povo, uma luta por igualdade. Né? O lema da Revolução Francesa, né, é igualdade, liberdade e fraternidade. Então, a ideia de liberdade começou a ecoar pelo mundo, certo? Inclusive chega aqui no Brasil. A gente tem Confidência Mineira e vários outros movimentos que acontecem aqui no Brasil colônia pedindo a liberdade, justamente se inspirando nessa Revolução Francesa, certo? Vai encorajar muitas pessoas. Então, a Revolução Francesa, ela tem esse destaque justamente por isso, certo? Nas próximas aulas a gente vai estar entrando mais a fundo nesse assunto, falando dos grupos políticos mais moderados, os girondinos, os mais radicais, os jacobinos, que estiveram no poder depois da derrubada do rei e da execução do rei. Porque vocês sabem que o rei Luís XVI ele foi guilhotinado, ou seja, decapitado, né? Justamente essa retirada da cabeça é um ato simbólico que dizia o seguinte, que agora ele não estava mais acima do povo, não estava mais no poder, né? Porque a cabeça que controla o corpo é como se o rei fosse a cabeça do povo ali, no caso, o controle da sociedade. E com a Revolução Francesa, esse rei perde o poder, né? Perde esse controle, certo? Ok, minha gente, eu agradeço muito aí pela atenção de vocês. Eu vou estar mandando também outros vídeos animados aí para reforçar o conteúdo. Qualquer dúvida sobre o assunto, podem me acionar, podem falar comigo. Estou aqui à disposição. Espero que vocês tenham entendido, né, inicialmente qual é o objetivo da Revolução Francesa, o que foi a Revolução Francesa e quais as consequências dessa revolução, certo? Obrigado aí pela atenção e tchau, tchau.